Bom, então vamos falar sobre o mercado norte-americano de quadrinhos? Acho que esse é um bom momento. Se tu não conhece, o Between the Panels é uma coluna que eu não sei se é quinzenal ou mensal do IGN. É como se fosse uma coluna de jornal sobre algum tema, sabe? Sempre, obviamente, relacionado aos quadrinhos. E eles procuram trazer alguma visão diferente e mais focada na opinião de alguém no meio da indústria dos quadrinhos. E a dessa semana, eu não sei se saiu ontem ou anteontem, é sobre Dark Matter, sim, que é uma nova linha de personagens da DC. Se não sabe, atualmente nos Estados Unidos está saindo o Dark Knight Metal, que é uma mega saga da DC que se baseia no universo do Batman. Tá, na verdade ela abrange o universo DC no geral, mas ela tem mais ali o Batman como protagonista. Mas o plano da DC é que a partir dessa saga surja uma nova linha de personagens. São personagens novos dentro dessa linha que vai se chamar Dark Matter. Embora ela ainda vá ser no universo regular de personagens da editora. E qual é o diferencial de tudo isso? Eu vou procurar primeiro seguir a linha do que foi dito aqui na coluna. O plano desse vídeo é comentar essa coluna e depois apresentar algumas opiniões. Mas a ideia do Dark Matter é valorizar mais os grandes nomes. Então a DC tá pegando caras como o Jim Lee, como o James Tynion, que querendo ou não, o cara tá escrevendo a Detective Comics, o Jeff Lemire, o Ivan Reis, e deixando eles criarem novos personagens e dando mais valor de creator honor pra esses caras, sabe? Segundo o Dan Didio, que é o co-publisher da DC, a ideia é realmente valorizar mais eles, deixando em igual posição com a editora, que no caso, se o quadrinho vender bastante, eles também vão ser valorizados, porque provavelmente tu sabe disso, mas a indústria de quadrinhos tem uma longa jornada de desvalorização dos seus grandes nomes. Os caras criam as coisas, fica pra Marvel, pra DC, isso inclusive quando o personagem é adaptado pro cinema, porque vejam casos como o do Mike Deodato, que criou lá o design do Patriota de Ferro e não recebeu nada por isso, que foi adaptado pro cinema. Tem a questão do Mark Waid também, com o Legado das Estrelas, que é a base do Man of Steel. Tem também o, sei lá, Guardiões da Galáxia do Andy Lanning também, do Dan Abnett, foram adaptados e eles não receberam nada. O Capitão América, o Soldado Invernal. Mas calma, o próprio Mark Waid explica isso. Ele cita que não é esperado que grandes corporações ajam do modo mais bonito, do modo mais ético, do modo mais justo. Porque eles são grandes empresas, então, até porque quando esses artistas criaram esses personagens e fizeram tudo isso, era um trabalho pago pela DC ou pago pela Marvel, então o Mark Waid diz que, ok, é a vida. Mas qual é a consequência prática dessa postura tanto da Marvel quanto da DC? Os caras estão saindo, né? Isso tu já deve ter observado, isso nos últimos anos a gente tem visto. No caso, se hoje em dia tu quer encontrar os grandes nomes dos quadrinhos, tu tem que ir na Image Comics, que é lá onde eles estão produzindo. Pode ver, por exemplo, o Scott Snyder. Sim, o escritor do Batman fez Witches, e segundo ele mesmo, ele ganhou rios a mais do que ele ganharia escrevendo o próprio Batman. Então tá muito mais interessante pros caras irem lá fazer o seu projeto autoral, porque pensa assim, tu tem uma baita de uma ideia, assim, tu tem uma ideia para um quadrinho sensacional, aí tu vai levar pra Marvel e pra DC, pros caras usarem essa ideia e ganharem dinheiro com isso, e tu não ganha nada. Não, é mais interessante tu fazer o teu nome na Marvel e na DC, pegar determinadas ideias e depois jogar num trabalho autoral e ganhar o teu próprio dinheiro. Aí, seguindo aqui a coluna, eles dizem que o grande diferencial dessa nova linha da DC chamada Dark Matter é que isso vai mudar esse modelo, porque agora os criadores eles vão ter direito sobre a sua própria obra. Então o Dark Matter, ele é algo muito relevante, sabe? Porque é a DC criando uma linha para valorizar esses caras. Então, de repente, ela pode conseguir, além de manter os talentos dela, pegar uns caras que estão na Image e trazer eles de volta. A própria Marvel, que acho que lá em 2012, mais ou menos, perdeu grandes nomes como o Matt Fraction, o Rick Remember é bom, o Ed Brubaker, de repente ela pode criar uma linha semelhante, inspirada na DC também, e trazer esses caras de volta. Como a própria DC pode trazer esses caras pra eles. Mas assim, eu acho que, ok, bela notícia, legal a ideia da DC, mas no fim das contas não tem como tu não pensar que é mais interessante tu fazer o teu próprio trabalho do que produzir alguma coisa para uma grande companhia. Veja, por exemplo, o caso do Mark Millar com a Netflix comprando o Millar World, ou o Robert Kirkman com a Amazon comprando a Skybound. Acho que foi a Skybound que eles compraram, se não me engano. Ok, essa foi a coluna do IGN, a Between the Panels. Agora eu vou procurar comentar um pouco dando a minha opinião própria. Ok, hoje a DC vai lá, cria sua nova linha, vamos supor que ela seja realmente sucesso e tudo funcione. Ela deve estrear daqui a alguns meses nos Estados Unidos. Beleza, conseguiram manter os grandes talentos, talvez uma galera venha de fora, mas o que eu penso é, se de repente a Amazon e a Netflix fizerem sucesso com séries baseadas em quadrinhos, acabou.
não faz sentido os caras ficarem na DC, sabe? Porque essas compras, sendo que ocorreram em períodos bem próximos, elas pra mim são, putz, uma grande mudança na indústria, porque agora os caras viram uma grande possibilidade. E pensa o seguinte, ok, Robert Kirkman é um grande nome, o cara fez The Walking Dead, fez o Invencível, mas comparando ele com, deixa eu ver, Ed Brubaker, com o trabalho autoral do Ed Brubaker, ou com, deixa eu ver, eu segui a anotar outros caras aqui, Jason Aaron, Jeff Lemire, sinceramente, assim, eu gosto do Kirkman, tá? Eu adoro ele, mas ele não tem uma quantidade de quadrinhos como esses caras, com trabalhos autorais. Então, eu penso que isso deve ter despertado o interesse da galera. Eles devem ter pensado, olha, se eu criar um selo de quadrinhos e dar nome e manter os quadrinhos dentro do meu guarda-chuva, eu posso conseguir uma coisa bem legal. Então, se esses projetos de séries de TV baseados em quadrinhos saindo no streaming der certo, aí sim que eu acho que a gente vai ver uma galera debandando da Marvel e da DC. Porque, enfim, o mundo da série de TV tá aí e precisa de novas ideias. Um outro ponto muito pessoal meu é que eu acho que, sinceramente, eu não leio Marvel e DC pra ver novos personagens. Para pra pensar, essas duas editoras, elas têm certas regras. No caso, tu já tem mais ou menos uma linha, tu sabe que os personagens não podem cruzar uma determinada... as histórias não podem ser mega fortes, tem temas que a Marvel e a DC não vão tratar. Por mais que os personagens sejam novos, tenham uma roupagem diferente, eu como leitor, hoje eu quero ver caras criando quadrinhos dentro de possibilidades infinitas. Eu quero que o leque do cara seja aberto ao ponto de eu pegar o quadrinho que ele está escrevendo e pensar, ok, aqui eu sei que pode acontecer qualquer coisa. Que é uma sensação que, sinceramente, eu não tenho com a Marvel e com a DC. Sei lá, eu pego um gibi do Batman, eu sei até onde esse gibi vai. Por mais que as ideias sejam novas, eu tô ligado que tem um limite. Então, não faz sentido pra mim ver personagens novos nesses universos, por conta desse limite. Embora um ponto que o texto não destacou, é que eu acho que é mais fácil, de repente, agora, tu criar um personagem novo na DC, dentro dessa linha do Dark Matter, e ele ser adaptado pro cinema, do que isso acontecer com um creator owner, sabe? Com uma série da Image. Isso eu acho que é mais provável. Mas ainda assim, eu continuo pensando de que as editoras vão continuar sendo isso, sabe? Tu cria tua fanbase, tu sai de lá e vai fazer um projeto e ganhar teu próprio dinheiro. Não vai mudar. Então é isso, essa é a minha opinião. Joinha, legal a ideia da DC, mas eu acho que as possibilidades que estão aí ao redor do mundo estão muito mais interessantes, principalmente pela própria Netflix e pela própria Amazon. E é isso. Comenta aí o que tu achou dessa coluna. E a tua companhia foi um prazer até aqui, tá? Até talvez amanhã com outro programinha. Ou depois de amanhã, dependendo do meu tempo, beleza? É que agora é final de trimestre, eu tô com uma pilha de provas pra corrigir de matemática e então talvez dê uma atrasadinha nos vídeos, tá? Mas é isso.